Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima, você é corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Muito obrigado você que deu um gostei para nós aí. Já sabe, começou a assistir o vídeo, não esquece de dar um gostei não, logo no princípio, porque depois acaba esquecendo, né? Também compartilha bastante os nossos vídeos para nos ajudar na evangelização e também se inscreva no nosso canal. Sabe que eu tenho um compromisso de orar por aqueles que são inscritos no nosso canal, por você e sua família, ok? Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, amém? Está escrito assim na palavra de Deus em Apocalipse 2, terceira carta, são 7 igrejas, né? 7 cartas foram escritas, uma a cada igreja da Ásia, tá? Está escrito aqui, o anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Precisaríamos de tempo, né, para discorrer aqui muitas coisas aqui, mas começo a aprender 2 tipos de colocações nós poderíamos dar aqui. Essas cartas, alguns teólogos entendem que elas fazem parte de etapas até chegar até nós, vamos pôr assim, para entendimento, né? Então, a primeira carta que foi escrita, alguns teólogos, a carta de Éfeso, por exemplo, que foram o princípio da igreja. E assim vai. Depois vem a Esmirna, né? Carta de Esmirna, aí vem alguns séculos, chegando até 300 anos, 300 depois de Cristo, a 310. E a igreja de Pérgamo pegaria de 310, né, em diante, tá? Só para você compreender um pouquinho aí, até 538 a.C., que foi a queda do Império Romano. Então, mas há também o contexto histórico, e alguns teólogos, né, colocam aí também acertadamente que essa igreja ela realmente existiu na Ásia, né? E era uma cidade muito importante, a cidade de Pérgamo, ela chegou a ser capital, tá? Mas depois ela foi doada pelo seu rei para Roma, com a invasão de Roma, né? O domínio de Roma, e ela de capital, mesmo assim, continuou sendo uma cidade importantíssima, muito importante, uma das mais importantes do mundo antigo. E Pérgamo tem um significado, uma conjunção de 2 palavras, pergamus, ou seja, per significa perversão ou perversidade, pervertido,
e gamo significa casamento. Gamo significa casamento. Então, seria casamento pervertido, né? Cumpre-se o que aconteceu realmente, né? Em 300 logo no princípio ali 304, Constantino, imperador de Roma, 310 em diante, né? Ele diz ter se convertido ao evangelho, ao cristianismo, né? De um sonho que ele teve e tal, então ele oficializa a religião e obriga as pessoas a se tornarem cristãs. Diferente do que era o cristianismo, ou que é o cristianismo, que é as pessoas se convertem, nascem de novo, morrem para o mundo e nascem para Cristo. Aqui as pessoas eram obrigadas, impostas, e com isso veio muita gente que não se converteu, não nasceu de novo, não eram pessoas, novas criaturas, trazendo as suas mazelas, os seus costumes, as suas crenças, né, do mundo. É onde misturou a igreja com o Estado e trazendo toda sorte de imundície, de crenças, né, grego, romanas, babilônicas, e assim foi. Tá? Então, é realmente uma igreja que viveu um período das trevas, um período de perdição. Tá? Mas, na época, vamos voltar à época lá de... Pérgamo era uma cidade tão importante, tá? Que Eumenes, rei de Pérgamo, no século 3 a.C., né, como eu disse aqui, já tinha dito, ele entregou a cidade para os romanos. Tá? Foi uma cidade que teve uma expressão tão grande, uma biblioteca tão grande, né, que ela queria ser a maior do mundo. Mas ela foi impedida, porque querendo trazer Aristófanes, né, de Bizâncio, e era um bibliotecário de Alexandria, entenda bem, Ptolomeu, rei do Egito, impediu de que ele fosse levado para lá para criar a maior biblioteca de papiros, né? Que é o que nós temos, papiros. Então, foi criado lá em Pérgamo, por isso que a gente chama de pergaminhos, tá? A primeira vez foi criado de couro, escritos, né? Ali, esses livros, os livros eram escritos em pergaminho, tá? E chegou a ter nessa biblioteca mais de 200 mil pergaminhos. Então, olha a importância, uma cidade que tinha uma expressão importantíssima culturalmente, além de tudo, tinha nela um templo enorme, criado para adoração ao imperador romano, tá? E só para você ter uma ideia aqui, o imperador romano, e ficava no topo de Acrópole, famoso templo também ao deus Zeus, tá? Que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pra você ter uma ideia. Tudo ficava isso em Pérgamo. Havia também um culto lá a um deus chamado Esculápio, ou Asclépio, que é a mesma coisa, que era o deus salvador, assim chamado. E ele tinha o símbolo de uma serpente, que deriva da medicina atual que nós temos, né? Claro que o diabo copiando, porque na verdade a serpente, que seria salvadora, curadora, é o próprio Jesus, que lá, antes de Cristo, com Moisés no deserto,
quando os murmuradores ali no deserto estavam murmurando contra Deus, contra Moisés, Deus permitiu que serpentes no deserto saíssem e picassem os seus calcanhares. Mas morrendo muita gente e Moisés intercedendo pelo povo, Deus, por sua misericórdia, mandou ele construir uma serpente de bronze, tá? E levantar no mastro, que é justamente o símbolo daí da medicina, né? Lá do princípio. E lá no deserto, todo aquele que fosse picado pela serpente, por causa da murmuração, olhava para aquela serpente levantada por Moisés no mastro, ou seja, num bambu, numa vara, e olhando para ela era curado. O diabo é imitador, claro, nessa época aqui, criaram a mitologia grega, romana, tá? Criou ali, nesse lugar, né? Justamente, que é essa conjunção que eu acabei de dizer para você aí, que é o casamento pervertido, né? Misturando crenças, trouxeram então para ali, para aquele lugar, esse templo de adoração a esse Deus Esculápio, que era a forma de uma serpente curadora. Muita gente vinha de todos os países do mundo levar pessoas ali para serem curadas. Muitas delas eram deitadas no templo para dormir lá, deixando lá os doentes, tá? E soltavam serpentes, aquela que eles acreditavam, aquela que a serpente passasse por cima da pessoa, a pessoa era curada. Vai vendo aí como é que é a situação, né? E o mundo antigo chegou a ter mais ou menos 200 templos ao imperador Augusto, tá? Chegou a ter mais ou menos isso. E o principal templo, que era a matriz, a sede dos templos, era justamente aonde? Em Pérgamo, tá? Também, só para você ter uma ideia, lá tinha uma das escolas de medicina mais famosas do mundo, foi criada lá, tá? Tudo por causa dessa adoração a esse Deus chamado, né, Esculápio, que era o Deus Salvador, que era as serpentes das curas, tá bom? Só para você entender aqui. Galeno, por exemplo, que era um médico famosíssimo do mundo antigo, tá? Nasceu lá, justamente em Pérgamo. Ele só foi superado por um outro médico cientista chamado Hipócrates, tá? Então, para você ver, mas Galeno era um cientista, um médico cientista famosíssimo. Então, Pérgamo tinha história cultural, tinha história, tá? Realmente. Então, só para você entender, em 29 a.C. foi construído o templo ao imperador Augusto, como eu disse para você, né? Então, tá ali. A Bíblia diz aqui, para nós lemos aqui, que o Senhor, falando que eles preservaram a fé, alguns ali, né, no nosso texto que nós lemos aqui, o próprio Deus dizendo, conheço o lugar que habito, quer dizer, Deus conhece, nos conhece e sabe aonde nós habitamos, amém? Deus que tem a espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes, pastor? É a palavra de Deus. Versículo 13, conheço o lugar que habito, Deus conhece onde você está. E ali estavam num lugar que é o trono de Satanás. Não quer dizer que tinha um trono que Satanás sentava. Deus, a Bíblia fala aqui no sentido figurado, para você entender, porque Satanás coloca seu trono na corrupção, na perversão sexual, na idolatria, né? Onde há esse domínio está o trono de Satanás. É justamente onde estava acontecendo isso tudo ali. Por quê, pastor? Porque está escrito que, veja só,
que o trono de Satanás estava ali, mas não existia nenhum trono especificamente para Satanás sentar. Mas é por quê? Porque ali havia a adoração ao imperador Augusto, tá? Que, como eu disse, havia 200 templos espalhados pelo mundo antigo e que o principal era ali. E além de tudo, havia também ao deus Zeus, que era o deus que eles acreditavam que era o deus de todos os deuses, tá? De Baco, que era o deus do vinho, de outros deuses da sexualização. As reuniões eram regadas com muita bebida e orgia sexual. Então, o Senhor está dizendo aqui, ele continua dizendo no versículo 13, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel. Antipas foi, segundo a tradição, foi um pastor daquela igreja, e que foi morto da seguinte maneira: colocaram ele dentro de um touro, que eles acreditavam ser um deus de bronze, e colocavam ele ali dentro, preso ali dentro, e acendia um fogo por baixo, até que aquele bronze ia ficando vermelho. Então você imagina como aquele pastor morreu, sufocado e assado, queimado ali, tá? Mas não negou a fé no Senhor. Por quê? Porque havia uma ordem que poderia ter qualquer tipo de religião e adorar qualquer Deus, mas primeiro tinha que adorar o Deus do imperador, o Deus imperador chamado Augusto. Olha o absurdo. Então os crentes, as pessoas que diziam cristãs, tinham que fazer isso. Então ele está dizendo aqui que ele, Antipas, não negociou sua fé. Amém? O Senhor diz, minha fiel testemunha. Então é minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E ele continua no versículo 14, tenho todavia contra ti que algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão, pastor? Balaão se vendeu o seu dom. Ele era profeta. E o que Baalaque queria, o rei de Moabe? Queria que ele amaldiçoasse Israel, a nação de Israel, para que ele fosse em batalha, em guerra contra Israel e vencesse a batalha. Mas por mais que ele tentava, ele não conseguia amaldiçoar a nação de Israel. Aí o que ele fez? Ele usou uma artimanha. Ele diz, pega as mulheres bonitas, lindas do seu reino e seduza os israelitas, porque eles casarão com elas, certo? Por serem muito formosas. E aí essas mulheres vão ter filhos com eles, começam a criar os filhos na adoração do teu Deus, na idolatria, na adoração nos cultos, né, de orgia, de bebedeira. Olha só, gente, enfiando o mundo dentro de Israel. É mesmo que hoje querer enfiar o mundo dentro da igreja. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Não é do mundo. Nós somos aqui o quê? Embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz? Ele representa a sua nação ali. A nação que nós pertencemos é celestial. Se existe alguém extraterrestre, somos nós. Olha o tempo como é que corre. Eu gostaria de, gente... Mas deixa eu falar de uma outra mais importante também aqui, que diz, olha só. Continua aqui, ó. Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15, outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaites. O que os Nicolaites faziam? Eles ensinavam que não precisava mudar sendo cristão. E quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus era perdoadora. Olha que coisa absurda, né?
E a Bíblia nos ensina a deixar as coisas do passado. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O crente não pode viver aquilo mesmo. Infelizmente, hoje, muitos da igreja estão vivendo as coisas do mundo. Hoje tem índice de divórcio dentro da igreja igual ao do mundo. Poderia discorrer um monte de coisa aqui. Um monte de coisa. A fornicação, que é o sexo antes do casamento, que também índice é muito parecido com o do mundo, e tantas coisas que foram caindo índice, né, assustadoramente. Na igreja hoje, o que a igreja enfrenta hoje é a mesma coisa que a igreja de Pérgamo estava enfrentando, mas havia alguns ali que eram fiéis, embora a igreja estava decadente, porque ela sustentava o nome de Jesus, mas não vivia o cristianismo, certo? Ele continua dizendo, portanto, arrependa-te. Por isso que ele diz, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus que condena. Versículo 17, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, de sorte que essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos lá. Primeiro aqui, maná. O que esse maná escondido é? É o próprio Cristo, que é o alimento de Deus. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Ele disse, eu sou a água viva, quem beber de mim jamais terá sede. Jesus é o alimento do céu para nós. E diz, a pedrinha branca era o quê? No passado, os juízes, para dar sentença, que eram vários juízes para julgar causas, né? Eles, para dar sentença, eles tinham uma pedra branca e uma pedra preta. Se eles colocassem a pedra preta em cima da mesa, a pessoa estava condenada. Mas se ele colocasse uma pedra branca em cima da mesa, estava dizendo que estava dando liberdade àquela pessoa, não havia nenhuma condenação para ela. Então Jesus está dizendo que aquele que está em Cristo recebe a pedrinha branca, que é a pedra de ser absolvido, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Deus quer te dar um novo nome. Esse novo nome nós teremos no céu, tá? E só recebe aquele que é realmente nascido de novo, nascido em Cristo Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vidas receberam a Tua palavra neste café com Deus. Te peço a Tua bênção, entendimento mais profundo. O tempo é curto para discorrermos tanta coisa, tantas maravilhas aqui, mas entendemos que a Tua graça estará falando mais profundamente em cada coração, no nome santo de Jesus. Deus abençoando o entendimento, dando unção do Teu Espírito, e que essa pessoa que não nasceu de novo se arrependa dos seus pecados, como diz a Tua palavra aqui. Venho contra ti, arrependa-te. Então que arrependa dos seus pecados, deixe as coisas do mundo. Se estão vivendo com um pé na igreja, um pé no mundo, estão condenados, como essa igreja aqui de Pérgamo estava sendo condenada pelo Senhor, por causa de quê? Porque estava vivendo isso. Dizia que era de Cristo, mas vivendo os prazeres do mundo. Assim como os nicolaítas, que influenciavam as suas doutrinas ali, dizendo que não precisava mudar, era só professar o nome de Jesus que estava bom. Não, Senhor, tem que haver verdadeira conversão, verdadeira mudança, e nem ser como Balaão, que vendendo os dons a troco de dinheiro para se entrar na igreja, vendendo, loteando o céu. Nada disso o Senhor aceita, o Senhor condena essas coisas. Deus amado, nós não temos que estar preso à sedução do mundo, as oferendas que o mundo oferece. Não, Senhor. Nós temos que não negociar jamais, Pai amado, a nossa fé, a nossa fidelidade a Ti, o nosso amor a Ti. Ajuda-nos a permanecer firmes, como Antipas, se ainda for necessário morrer por amor a Cristo. Nós seremos como libação ao Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos agradecidos.
Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, aguarda até o próximo. Senta o dedo com força. Vamos compartilhar, hein?